próxima. 4h30. Vamos mudar totalmente de assunto. Agora tentar falar de assuntos mais leves. Eu chamo já a Nicole Diniz aqui, que vai fazer esse giro de esportes, porque a gente vai falar de Copa do Mundo, de clubes. Espero que ela se controle, porque o time dela tá indo muito bem. A família do Ancelotti crescendo aqui no Brasil. E também o resumão de Fórmula 1 que a gente gosta muito. Tudo bom, Nicole? Oi, boa tarde. Nath. Oi, boa tarde pra todo mundo que tá assistindo a gente. Pois é, tem muito assunto legal pra gente falar de esportes por aí. E não tem como começar diferente falando da Copa do Mundo de Clubes. Eu tô feliz a beça no momento. Vamos esperar o jogo de amanhã pra saber o que a gente pode esperar. E pra falar sobre tudo isso comigo, eu tô com o Matheus Arantes, nosso repórter de esportes, pra gente falar... Primeiro, começar com a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, que o Fluminense joga amanhã, terça-feira, às 16 horas, contra o Chelsea, lá em Nova Jersey. Pois e aí, Matheus, o que a gente pode esperar nesse primeiro momento? Cara, então, o que esperar e o que não esperar, né? A Copa do Mundo de Clubes está mostrando por que o futebol é tão imprevisível. Na minha humilde opinião, o esporte mais imprevisível de todos é o futebol. Eu acho que é o esporte mais equilibrado, por exemplo, no basquete. São 5 contra 5 ali, rotaciona muito, mas é muito difícil um time melhor perder para um pior. No futebol, isso a gente vê com mais vastidão, e eu acho que na Copa do Mundo a gente viu o Marrocos indo até uma semifinal em 2022, em 2018 a gente viu a Croácia batendo numa final. Assim, são seleções de menor expressão que vão indo mais longe cada vez mais nessas Copas do Mundo, e a gente está vendo isso agora na Copa do Mundo de Clubes, e o Fluminense pode ser o Marrocos, pode ser a Croácia. O Fluminense ninguém dava nada. Eu acho que Renato Gaúcho está calando a boca dos críticos, porque muitas pessoas reduzem o Renato Gaúcho como se fosse um treinador só da resenha e tal. E ele não, ele está mostrando que ele tem muita qualidade, está batendo de frente com os melhores treinadores do mundo. Vale lembrar que o Fluminense eliminou o Al Hilal por 2-1, só que o treinador era o Inzaghi, que era o ex-técnico da Inter de Milão, que foi finalista da Champions League. Então, foi um duelo ali de técnicos renomados, e eu falei aqui que o Al Hilal era o melhor time não europeu fora... O melhor time não europeu era o Al Hilal, e o Fluminense mostrou todo o poderio, ganhou, foi superior em boa parte do jogo, perdeu algumas chances. Então, é muito difícil a gente palpitar. O Chelsea, falando com a razão aqui, deixando a emoção de ser brasileiro de lado, o Chelsea ainda é o favorito. Tanto que o supercomputador da Opta dessa vez botou o Fluminense como grande azarão. Pra todo mundo, né? Perdeu, exatamente. Lá no finalzinho da lista tá o Fluminense. Então, na razão, eu acho que o Chelsea vence. Mas agora, a minha torcida é pro Fluminense. Quem falou sobre as chances do Fluminense, inclusive, foi o capitão do time, o Thiago Silva, que falou que não tem como entrar no campo com essa ideia de jogar de igual para igual. Lembrando que Thiago Silva jogava no Chelsea e também é visto como ídolo lá. Então ele é ídolo dos dois lados do campo ali. Não só isso, ele é ídolo do Paris Saint-Germain também. Dos 4 semifinalistas, o Thiago Silva é ídolo em 3. E o Thiago Silva, que também é ídolo do Milan, né, que não está nessa Copa do Mundo de Clubes, mas é um dos grandes times do mundo. Então é muito interessante a gente ver esse reconhecimento do Thiago Silva, porque por muitos anos o Thiago Silva também foi um cara muito subestimado, por conta daquele choro na Copa do Mundo de 2014, como se um jogador de futebol não pudesse ser humano, não pudesse ter sentimentos, né? Chega a beirar o absurdo, mas Thiago Silva, dentro das 4 linhas, sempre foi um baita jogador. Na minha humilde opinião, é o segundo melhor zagueiro que eu vi. Fica atrás ali só do Sérgio Ramos do Real Madrid, assim, campeão do mundo, Champions League, enfim. Matheus, para esse jogo também, a gente tem 2 jogadores do Fluminense que já estão fora, que é o Martinelli e o Freitas. E a gente ainda não tem a escalação oficial, né? Não. O que a gente pode esperar deles dois que já... Deles dois não, né? De quem vai substituir eles dois ali no campo? Então, na zaga deve entrar o Thiago Santos, que era um volante, se tornou zagueiro com o passar dos anos, foi ficando mais velho ali, etc. E na volância deve entrar o Hércules, que foi o autor do segundo gol contra a Inter de Milão e contra o Al Hilal. O Hércules estava buscando essa passagem no time titular e agora, graças, entre aspas, o segundo cartão amarelo do Martinelli, o Hércules deve ganhar essa vaga. E é merecido também, né? O garoto fez o gol decisivo contra a Inter de Milão, fez o gol decisivo contra o Al Hilal.
Enfim, ele vai coroar agora essa passagem na Copa do Mundo de Clubes, muito provavelmente como titular, porque imagino eu que muito difícil o Renato Gaúcho colocar o Paulo Henrique Ganso, que por mais que tenha toda aquela maestria, toda aquela técnica, contra um time europeu, um time inglês, ele vai querer um time que tenha mais intensidade. E por mais que o Ganso tenha qualidade técnica, a intensidade é quase que o oposto dele. Ele é um jogador muito classudo, Sim. mas que não é tão intenso. Agora vamos mudar um